Boa tarde. Essa é a hora mais difícil do seminário, a hora da sesta. Mas vamos em frente. Eu sou Ari Plonsky, do Vadahinur, da Federação Israelita do Estado de São Paulo, e farei uma breve apresentação a pedido da Anabela, e na sequência vamos ter apresentações extremamente interessantes e relevantes. Na pessoa da Anabela, cumprimento a competente equipe que organiza este bem-vindo CIEG e agradeço a deferência do convite para moderar este instigante painel internacional. Há exatos 100 anos, teve início uma inovação educacional judaica notável. O estudo diário de uma página do Talmud babilônico por judeus, recentemente também por judias, em todas as partes do mundo. Eis a justificativa dada pelo rabino Meir Shapiro ao lançar a ideia da Daf Yomi num congresso realizado em Viena em agosto de 1923. Abre aspas. Que coisa maravilhosa! Um judeu viaja de navio e leva Brachot, o primeiro tratado do Talmud, debaixo do braço. Não havia ainda Kindle, evidentemente. Ele viaja por 15 dias de Eretz Israel para a América e a cada dia ele aprende a página respectiva. Quando ele chega na América, ele entra em um Beit Midrash em Nova York e encontra judeus aprendendo a mesma Daf que ele deve estudar naquele dia, e alegremente se junta a eles. Outro judeu deixa os Estados Unidos e viaja para o Brasil ou Japão e vai para o Beit Midrash, onde encontra todos aprendendo a mesma Daf que lhe cabe estudar naquele dia, a mesma página. Poderia haver maior unidade de corações do que essa? Fecha aspas. O primeiro ciclo de leitura das 2.711 páginas da Lei Oral, que leva quase 7 anos e meio, começou em Rosh Hashanah daquele ano, 1923, há um século, portanto. O final de cada ciclo é marcado por uma superfesta, no mesmo dia, no mundo inteiro. A mais recente comemoração teve uns 300 mil participantes presenciais. Penso que, com a proliferação do Zoom, seremos ainda mais numerosos em 2027, quando se concluirá o 14º ciclo, que foi iniciado em 2020, um pouco antes da pandemia. Podemos extrair pelo menos 2 aprendizados dessa iniciativa, agora secular, que são relevantes para o presente simpósio internacional. O primeiro, tão valioso quanto o benefício do ganho de conhecimentos, o estudo compartilhado impacta a dimensão psicoafetiva. Isso é essencial para a conscientização da unidade subjacente que torna o indivíduo parte de um povo, o que tem sido chamado de identidade e, mais recentemente, no termo em inglês, peoplehood. O segundo aprendizado é que estudar é um projeto de vida inteira. Nesse entendimento, a Unesco criou o conceito de educação permanente, Lifelong Education, Lifelong Learning, em 1972, meio século após a iniciativa de estudo organizado permanente proposta pelo rabino Shapiro. E a professora Cláudia Costin, há pouco tempo atrás aqui nesse nosso simpósio, mencionou na descrição
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 4, a propiciar oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. É uma dádiva vivermos em comunidades nas quais os adultos apoiam a educação judaica formal e não formal das crianças e dos jovens. E isso foi, mais uma vez, confirmado nas mensagens da bela solenidade de ontem. Ainda melhor será vivermos em comunidades nas quais o estudo permanente do judaísmo, em suas múltiplas facetas, seja também uma prática dos adultos. Maseh Avot Siman Lebanim. As ações dos pais são um sinal para os filhos. Perdão. Diz um conhecido provérbio judaico. Ver os pais, tios e tias e avós estudando judaísmo é também um incentivo para as crianças e os jovens, pois no ecossistema de educação judaica, aqui mencionado, a família é e continuará sendo o locus educativo primário. Precisamos muito de comunidades em que o estudo de alguma página de judaísmo todos os dias seja um valor praticado por jovens e adultos. Estamos em Elul, mês de Cheshbon HaNefesh. Assim, a nossa Daf Yomi de hoje, aqui, faz um balanço crítico do tema deste simpósio, a educação judaica na diáspora, com ênfase na América Latina. Serão 5 exposições concisas, 2 em vídeo e 3 presenciais, todas elas baseadas em pesquisas rigorosas recentes. Os e as dirigentes e educadores aqui presentes poderemos extrair subsídios sólidos para o planejamento estratégico da educação em nossos espaços de atuação. Ao final, teremos a oportunidade de formular perguntas que peço serem igualmente concisas. Começamos com AAA, a situação da educação judaica na Argentina, por Ariel Cohen Imash, diretor do Vada Hinur da AMIA. Bevakasha. En el año 2022 se publicó un estudio sobre la red escolar judía de la República Argentina y el señor Ariel Conimach va a compartir con nosotros los hallazgos de este importante estudio de la red escolar de América Latina más importante, más grande que existe en este momento. Gracias, Ariel. Adelante. Bueno, gracias, Anabela. La verdad que es un placer estar contigo y con todas las personas que se interesen por esta investigación. La verdad es que en el año 2021 desarrollamos la recolección de datos para un estudio realmente de muy altísimas proporciones, que ahora vamos a explicar todo lo que tuvo. Para eso, el Vada Hinur de AMIA, que yo tengo el gusto de dirigir, se contactó con la Universidad de Torcuato de Itelac. Pudimos hacer 66 encuestas a directivos de escuelas, 829 encuestas a equipos docentes, 1.608 encuestas a familias, 766 encuestas a estudiantes del último año del secundario, 170 encuestas a estudiantes de la formación docente, 1.143 estudiantes de escuelas primarias fueron evaluados en estudios judaicos y 834 de escuelas secundarias. Hicimos 40 entrevistas en profundidad a padres o madres que mandan a sus hijos a escuelas de la red escolar judía y otras 40 entrevistas a padres o madres que no mandan a sus hijos a la red escolar judía, pudiendo hacerlo. Y además decidimos tomar datos oficiales, entonces tenemos datos censales del relevamiento anual que hace el Ministerio de Educación de la Nación, acá en Argentina, y tenemos los resultados de las pruebas Aprender, que son unas pruebas estandarizadas que hace el Ministerio de Educación de la Nación en lengua y matemática, tanto en primaria como en secundaria. Y bueno, por primera vez en la historia pudimos medir cómo rinde la red escolar judía en su conjunto frente al promedio
de la nación, de la ciudad de Buenos Aires, que es la jurisdicción con mejor desempeño del país, y con respecto al sector privado del país. Yo diría que el primer hallazgo tiene que ver con, y lo que encontramos es que en el periodo analizado de 2006 a 2020, todos los tipos de escuela crecen. El segundo hallazgo, que para mí es importantísimo, tiene que ver con los resultados positivos en las pruebas a aprender, que repito, son pruebas estandarizadas que hace el Ministerio de Educación de la Nación. Todas las escuelas del país, judías o no judías, privadas o públicas, tienen que rendir las pruebas a aprender en lengua y matemática en primaria y en secundaria. O sea que la red escolar judía no tiene nada que envidiar en líneas generales a las escuelas de excelencia del sector privado, que es mejor que el público, de la mejor jurisdicción del país. Esto en líneas generales me parece que es un hallazgo fuertísimo. Después, el cuarto gran hallazgo tiene que ver con los resultados auspiciosos en estudios judaicos. Creamos, junto con el equipo de Ditela, que tomó todos los recaudos metodológicos, una evaluación de estudios judaicos con 3 ejes: tradiciones y fuentes del judaísmo, historia del pueblo judío y lengua hebrea, y se aplicó la misma prueba a todas las escuelas. Y el resultado fue, según el equipo de Ditela, era esperable que el 33% de los alumnos tengan nivel básico, el 33% tenga nivel intermedio y el 33% tenga nivel avanzado. Ellos consideran que estos resultados son muy promisorios porque, sobre todo en tradiciones y fuentes del judaísmo, el nivel avanzado se lleva el 47%, y en todos los casos el básico es menos del 15%, cuando se esperaría el 33%. Otro hallazgo que les quiero compartir tiene que ver con los diferenciales entre grupos de escuelas. Las escuelas no ortodoxas rinden mejor que las ortodoxas en las pruebas a aprender de lengua y matemática. Y las escuelas ortodoxas rinden mejor que las no ortodoxas en estudios judaicos. Un sexto hallazgo tiene que ver con corroborar que quienes hicieron toda la escuela primaria en una escuela judía, aunque no sea la misma, o toda la escuela secundaria en una escuela judía, aunque no sea la misma, o toda la escolaridad en una escuela judía, aunque no sea la misma la primaria que la secundaria, rinden mejor que los que se incorporaron a la escuela judía en estudios judaicos, ¿no? Rinden mejor que los que se incorporaron a la escuela judía en otro momento. Ahora nos vamos a las encuestas a familias, y el hallazgo respecto de las familias es que en la red escolar judía tenemos familias de altísimo nivel educativo. Además, se corroboró que las madres tienen mejor nivel educativo que los padres en todos los tipos de escuela. Eso también fue un hallazgo interesante. Después, otra cosa que se encontró en esta investigación, ya estamos en el hallazgo número 8, es que hay una correlación entre educación judía de los padres y de los hijos. La mayoría de los padres que envían a sus hijos a escuelas judías, ellos mismos tuvieron educación judía, o por lo menos alguno de ellos la tuvo, o el padre o la madre, o ambos. Muchas veces los padres repiten su propia experiencia escolar con sus hijos. Eso es muy interesante, me parece, porque mostraría que si uno recupera a un chico para la red escolar judía que está afuera, lo más probable es que al recuperar a ese chico tenga estabilidad profesional. Cuando se cambian de una escuela, se cambian a otra escuela de la red. Tienen un alto compromiso con la red escolar judía. La mayoría de ellos, si tienen hijos, lo mandan a escuelas de la red. Un 70% de los docentes son judíos. La red escolar judía no es un lugar donde el profesional simplemente desarrolla una tarea profesional, es también un lugar de pertenencia. De estos hallazgos, ¿qué es lo que a ustedes les sirve para planificar y cuáles son las líneas que han pensado en cuanto a ellas? Bueno, nosotros no tenemos un número exacto, pero podemos calcular de alguna manera más o menos cuántos judíos nacen por año, y entonces calcular cuántos tendrían que estar en la red escolar judía, y lo que nos da es que un poquito más de la mitad de los chicos judíos en edad escolar lamentablemente no está en la red escolar judía. Entonces creo que uno de los grandes desafíos de los próximos tiempos es cómo atraer a jóvenes a la profesión docente. Muito objetivo, né? Direto ao ponto. A segunda exposição
será feita pelo Asaf Gamzu, que nós tivemos o prazer de ouvir ontem à noite. É o diretor de educação da United, e ele fará uma apresentação de pesquisas comparativas, uma pesquisa que compara Europa, América Latina e Estados Unidos. Se eu não me engano, a proporção é metade Europa, contando França, 40% América Latina e 10% Estados Unidos. Bevakasha. Okay. Opa. Okay. Hi, everyone. How are you? Very good. Okay. I know we're after lunch, as Professor Polsky said, but we can do it, right? Together, we'll be good. All right. Wonderful. Okay. So next slide, please. Wait, do we have slides before? There were like slides. Okay, let me tell you about the slides that were before, and we'll see what happens. Okay, so hi, Asaf Gamzu from United. And about a year and a half ago, we took Rosov, an important company that does research, and we asked them to do research in our schools in Europe, France, because we think of France as another, because of their large community, we think of them as another sector. So Europe, France, and Latin America. There was some in the US, but less. So actually the research involves thousands of students in dozens of schools, Jewish day schools, of course, all over the world, and less. This is what you have. Okay. How many slides are there, just so I know what... 12. Okay. So we'll see. So the importance of this survey is, first of all, that it is global. Few research. I actually don't know any, but I assume I don't know everything. But I don't know of another research of Jewish day school education that involved thousands of students globally. And basically, what we wanted to do is we wanted to see what effect the Jewish day schools have on the students. Right? We live our lives and we work every day, and we assume and hope that we have a lot of influence on the kids who go to our schools, but then you do the research and you need to see what you have. So this is one question that had to do with how much do they feel they know about Jewish and Israeli culture, history, tradition, and text, right? So you see from the top to the bottom. So they know most about the important days in the Jewish year. The second topic is the Holocaust, right? And then you go down through Jewish culture, Jewish rituals and custom, and history of Jewish life where you live is just 60%, you see? And then Jewish law is 58%, and day-to-day life in Israel is 51%, which, to be honest, I think is fair. Let me point out, I used to teach Israeli 13-year-olds. If you're not familiar with the experience, Dante Alighieri wrote a wonderful book about it. So that is to say, you can feel free to interrupt me, ask questions, okay? Because really, I've been through worse. So we'll be good. Yes. So the percentage, it was, so that's a very good, okay, so it was mostly what we would call secular or pluralistic, non-Orthodox schools. Haredi schools did not participate in this survey at all. So Orthodox would be modern Orthodox, right? So that's the spectrum, but most of the schools were not Orthodox, okay? What I would like to point out, thank you for the question, is here I'll speak my personal opinion. This is not the data, this is what the data show. I think this is, for me as a Jewish educator, this is a call to action because I think we should strive to build a Jewish identity that is not only reliant on Holocaust and anti-Semitism, right? On the question of what was done to us. Of course, myself, my grandmother was in Auschwitz, and her memory and what she's gone through is a very meaningful part of my life, but it is not the main pillar of my Jewish identity, right? And I think we should consider the fact that 80 years later, still, right,
almost the highest is the Holocaust. So that's something that was important to me. Next slide, please. Okay. So how confident do you feel in your ability to do the following? This was actually very interesting and surprising, because the two top, you see, is actually very religious. This also relates to the question that you asked before, having a conversation about God and developing a personal connection with God, right? These were the top answers. Then you have speaking Hebrew when called upon to in class, but I want to note the major discrepancy between speaking Hebrew when called to do so in class, which is the third, 60%, sounds good, to, if you can see at the bottom, is understanding movies or TV shows in Hebrew, right? So there's a major discrepancy, and I think you all know this because we at United also hear this from you, and we see this in the data, between Hebrew classes and Hebrew proficiency in the classroom, and Hebrew proficiency, oral Hebrew proficiency, and actually being able to understand or speak on the street or with someone else, right? So there's a major discrepancy there. Any thoughts or questions or notes you may have before we move on? Okay, you're wonderful. You're okay. You're good. Okay, next slide, please. Okay. This was very interesting for us at also the Ministry of Diaspora Affairs. So, students' images of Israel. So one of our goals is also students' connection to Israel in the ministry and in the United. So to what extent would you call Israel something, right? So the top is a land promised by God, the homeland of the Jewish people, and a place to explore Jewish identity. And then from a fun vacation destination, it just plummets down. Very interesting is a spiritual center for the Jews is only 50%, but the land promised by God is, you see, is the majority, right? Is the top. So that's a weird gap that I don't exactly understand how to explain. A place where people are friendly. Mama, what can I say? But I think as an Israeli, the most alarming answer was that the least was that it's a place to be safe from anti-Semitism, right? And I'm not sure how to read it. Perhaps it has to do with the way Israeli society treats minorities and olim and people who come, which, to be fair, we don't always treat them as well as we could. So I think that's a warning sign for us as Israelis to reconsider how we treat people who come to Israel. Next slide, please. Okay, students' attitudes, responses of strongly agree. Oh, this is okay. So this is what this is actually one of the slides I really wanted to talk to you about. So this is the students' attitude towards their experiences in the school, right? Not whether they know Hebrew or not, their connection to God, to Israel, to history, whatever. This is what they feel about themselves. So attending a Jewish day schools makes me feel like I belong. Now that's, I think, an amazing number, right? 80% of students who were asked said that they either agree or strongly agree. And in any statistical analysis, this is a very overwhelmingly strong answer and a beautiful answer. And I want us to look at the bottom. Do you read it? Okay. My Jewish studies classes are some of my most favorite classes. And this got 44%, and the least amount. And if you remember a few slides ago, they said that they answered that the thing they feel they know the most before the Holocaust is the important days of the year. This correlates with other information that we have in this research, and this is that students who come to Jewish day school feel that they belong, feel they have a strong connection to their Jewish heritage,
But when asked what do they feel connected the most about, what do they enjoy most, what would they like more, they talk about the non-formal aspects in formal education, right? So they would talk about the Pesach, about the Purim festival. They would talk about stuff they do that is extracurricular. And throughout the research, this was in Latin America, in France, in Hungary, throughout the research they would say, we enjoy coming to school. We enjoy experiencing Jewish things at school. We don't enjoy learning Jewish things, right? And that's a gap that I think we all need to think. I'm not exactly sure what policy decisions we should make coming from this, because I don't think any one of us wants to stop teaching Hebrew or Torah or Talmud, right? And also, to be fair, we're not educators because we always listen to what kids want or don't want, right? That's not the way we conduct our business. But on the other hand, I think there is something to be said about the importance of non-formal activities in Jewish day schools, right? And understanding the importance of experiential education and extracurricular activities on the identity of our students, right? And maybe it's not, they should know Hebrew, of course, they should know the parasha, but we should also understand that the impact may come from other places. Thoughts, questions? This is actually a very important slide. It has a lot of things in it. Nada? Nada? Okay. Okay. Tudo bom. Okay. We're going. Okay. So behaviors and intended behaviors. Okay. How important is each of this? So this was very, very interesting. And according to either if you're optimistic or pessimistic, there are two ways to read this. So we asked the kids, how important is the following to you personally? So being Jewish and raising my children Jewish was very, very, very important to the children, right? And marrying someone Jewish was less important, and whether they dated someone Jewish or not is less important. So when we looked at the research, there are two opposing ways to look at this. You can either say, oh my God, they don't care who they date. Only half of them care whether they date someone Jewish or not. They'll date someone non-Jewish, they'll marry someone non-Jewish. And how would they raise, as we know, it is harder, right? More challenging to raise a child Jewish if your partner, your spouse, is not necessarily Jewish. I'm an optimist, both as an educator and as a Jew. And I was actually very, very, very much surprised for the better by this information. And I'll tell you how I look at it. It is astounding to me that when you ask a 15 or 16-year-old child, what does he or she care about? They say, overwhelmingly, I want to raise my child to be Jewish. You know what I mean? Like they look so far into the future to say this is important to me, because I would think the way that they raise their children when they're 15, 16, 17 is they don't think about it at all. You understand what I mean? Like why would it concern them? They're so young, and yet it is so important to them that they put up. Now it may be harder or more challenging, but that is where they're going. So as an optimist, that's how I interpret this. Actually, this is actually less interesting. We can go to the next slide. Okay. How frequently do you do these things? So talk about Jewish things with your family. As you see, that is very, 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 very high. So we asked, what are their activities? What do they actually do? So talking about Jewish things is very high. But then, as you see, they do less and less. So, for example, volunteering is very low. Read more, watch. So the more active it needs to be, the less they do it, right? You see, and actually post something that has to do with Judaism or Israel is 20%, which is the lowest we got, if you remember, in any of the slides, right? So talking or passively engaging, that is very high, but as active as they go, it becomes less. Wonderful. Okay. You can go to the next one.
Okay. So in the overall research that included dozens of schools all around the world, this is where we found schools to have the most impact, modest, and the least impact. And I think that is actually very important for us as educators. So the highest school impact was feeling proud of your Jewish identity and feeling proud of being Jewish, right? That is the highest, and it gets low as we go along. Knowledge of Jewish heritage and rituals is less than their pride and belonging. Also, if we're talking now, this is less about Jewish identity, but I think it is important when we consider what skills we teach our children. You can see that curiosity, the ability to work independently, the ability to work with other people is actually less. And I think, again, not talking on the Jewish side, just on the education side, we may want to take it and make sure we do teach these skills to our children, because those are skills that are very important for the 21st century. I'm going to let you read the areas of modest school impact, but I'm going to talk about the history of least school impact. So understanding the history of your local Jewish community is one of the areas of least impact. That corresponds with information we saw in the first or second slide we talked about. And I think that's actually something that if we want, we can change next year, right? The importance of also their local Jewish heritage, not just the global Jewish heritage or Israeli heritage, which is important, but the more children, psychological research shows that the more children have a sense of knowing where they came from, their parents, grandparents, et cetera, the more they have a sense of strength and personal autonomy. So I think that could be very important. Shabbat is least. That also has to do with the when you actually study. But if you see volunteering, so there doesn't seem to be a lot. And unfortunately, and this again goes with things we saw and also things we get feedback from you as educators at United, is the Hebrew language skills are one of the lowest, right? And I actually have to say that in Latin America, you are doing much better than other places in the world, where Hebrew language skills are just almost non-existent. Do I have any more time, or should I? That's it. Oh, okay. So I would love to share this research and send it to all of you. Schools who participated will actually get how their school performed as opposed to the overall data. And I want to thank you all, and I hope we can learn from this together. Thank you. Thank you. Toda Rabah, thank you so much. Very enlightening, and special attention to the last slides that you presented. The next case will be also by video, presented by John Greenway, who is a executive director of the London School of Jewish Studies. Also extremely interesting, and let's go. Everyone, my name's Joanne Greenaway. I'm the Chief Executive of the London School of Jewish Studies. And I wanted to share with you some research that we conducted last year once we'd come out of the experience of COVID. We ran a study that started off as a symposium, bringing together 70 educational leaders from all over the community, from right across the denominational spectrum, and crucially, including people from not only schools, but also shuls, synagogues, youth movements, and organizations that support them. We wanted to look at the journey of a young person throughout that system up until the age of 25. So after the symposium, we established a series of working groups to try and deal with some of the challenges that had been voiced at that initial symposium. Where we put people's heads together. And ultimately, at the end of 6 months in these working groups, we produced this report, which we called, After COVID, The Future of Jewish Education in the UK, a community project. As I said, formed 5 working groups, which were based on 5 different topics. The first one was a very ambitious one. It was the overarching aims of Jewish education. So looking at what are we trying to achieve?
The second group was about resourcing the sector from the perspective of people and funds. The third group looked at family education. The fourth group looked at experiential education. And the fifth looked at the intersection between schools, shuls, and youth movements. And a few key principles came out of the thinking of all of those groups. They were the importance of developing a shared vision. So without a guiding vision for your particular setting, this really highlighted how hard it is to achieve the goals of that institution. The importance of putting young people at the center of any design of their own journey, really giving them more ownership of what they want to learn. Third principle was something very dear to my heart, which is valuing Jewish educators and the way that we create a culture of value in our community, which we feel very strongly is something we don't do well enough. Inclusion and diversity, another principle, and the importance of addressing mental health and well-being in a very central way. The importance of year-round engagement, making sure we're evaluating our programs properly, and making sure we have a culture where we encourage experimentation, trying new things, seeing what works, and not sticking with the old models. I want to summarize some of the key findings that came out of each group, and I hope that they resonate with you. The first group looking at overarching aims and outcomes, but at the same time, we also created a document that we called like a design set of core knowledge, skills, and literacy that we think that we can agree that we are all striving to impart to our young people. We also agreed on the importance of evaluation and the importance of investing in our educators as the most important factor in raising students' attainment. The second group, looking at resourcing the sector, also, unsurprisingly, continued this theme about the importance of investing in educators and came up with a number of different proposals, including packages of benefits for teachers. And importantly, because we were a group of collaborative people from different parts of the sector, we looked at how we could work together to employ people across different settings with more flexibility so that everybody could benefit from these people and that they could have a wider range of experiences. In the group that looked at family education, we really noticed how family education has been underdeveloped in this community. And models of intergenerational learning sprung up during COVID when parents were at home, parents got involved in Kabbalat, Shabbat services and different Sidarim before Pesach, etc. And that was something we really felt could be built on. And we're looking now at schemes where we actually train people in family education as a specialist route. In the fourth group, experiential education, we tried to reappraise the different trips and experiences that we have here in England, in the UK, that have gone on for many years, like our Israel trips that people go on when they're 16 years old, like the trips to Poland that many schools run, but to try and think a little bit more widely and more creatively about new ideas, particularly that build on the diversity of the identities of the children within our Jewish schools. And again, formulating programs within our existing programs to really treat informal education and experiential education as professional expertise areas in their own right. And finally, the group that looked at the intersection between the three areas of shul, synagogue, and youth movement came up with some really lovely ideas, new ideas about how those three can collaborate, particularly focusing, I should say, on life cycle moments. So times when families engage with their communities, like bar and bat mitzvah, those kind of times when families can also really engage with their synagogue, but where there can be participation of the school as part of that child's journey, so that all those areas are very joined up and the people who have an impact in their life can connect with them across the different areas. We looked at things like twinning of communities, of partnerships and pairing of teachers in different schools, a lot of international partnership opportunities.
as well as collaboration initiatives locally. In summary, across all our different working groups, we felt like there's a lot of good things that are happening already in the UK. There are a lot of initiatives, but very often they're not joined up. And we need to centrally be much better at connecting what's happening and maximizing it and making sure we're not duplicating. And what we've decided to develop on the back of this is a forum where representatives from each of the key organizations, shul organizations, school organizations, can meet frequently and share what we're doing and also continue brainstorming, continue learning so that we can build on this and we can keep collaborating and keep making sure that, for example, a tour that's happening in the shul doesn't also happen through the youth movement in the same year using the same resources, and that they're achieving different things and not duplicating, making sure that we are prioritizing the key findings from this report, which were the key findings that family education is underinvested, and with family education, there are lots of opportunities for working in the community and with parents in schools. And the other key important finding, which is that teachers are stressed, demoralized, need support, need to be valued, need to have ways in which we are putting them on a pedestal in our community, whether it's through money or through other ways. So this project really, it's given us a lot of important qualitative data. It's helped us to now form this forum that I told you about, this central forum. And it's really reminded our community about the need to fund innovation, to invest in our teachers, and to prioritize Jewish education and its funding within the community. So I hope that that's of use for your own communities. Muchas gracias. Muito bem, acho que é uma excelente apresentação, muito relevante e particular porque leva à ação, né? Depois do que pesquisaram. A penúltima exposição é do Rabino Daniel Feinstein, que já conhecemos todos, já esteve conosco aqui em outras situações. Relembrando, é o reitor da Universidade Hebraica do México. Por favor. Bueno, gracias. No se asusten, ya termino. Después de esto, no voy a estar ya soy figurita repetida, se dice en español. Ok, este estudio es distinto a todos los demás porque no es un estudio sobre educación judía, es un estudio sobre Jewish peoplehood en América Latina. Queríamos recoger las voces de los judíos de América Latina y es un estudio que se llama técnicamente Blended Study. Tiene elementos cuantitativos y cualitativos. Los elementos cuantitativos es una encuesta a 269 líderes profesionales y voluntarios de 26 países de América Latina, y la parte cualitativa se basó en 27 focus groups que hicimos con poblaciones distintas, educadores, rabinos de distintas corrientes, intelectuales, líderes comunitarios, jóvenes de Brasil, Argentina, México, Chile, Uruguay, y también hicimos israelíes que viven en México y latinoamericanos que viven en San Diego para tomar casos tal. El reporte, que acá tengo el estudio, que lo van a recibir entero, lo pueden ver con todos los detalles, tiene mucho material. Yo solamente me voy a focalizar en 5 hallazgos para compartir. Adelante, por favor. Primer hallazgo, preguntamos cuáles son las prioridades comunitarias en los próximos 5 a 10 años. ¿Qué dicen los líderes? Y esto fue una sorpresa. Prioridad número 1, fortalecer la educación judía. No lo esperábamos. En Europa, que se hizo un año después un estudio parecido, ¿cuál es la primera prioridad que aparece? Combate al antisemitismo. Esto habla de contextos diferentes y realidades diferentes. Acá los líderes se dan cuenta, y es una buena intuición con lo que tú decías, no es la identidad negativa, sino cómo fortalecemos la estructura educativa en nuestras comunidades. La segunda prioridad era apoyar a las familias necesitadas, ¿no? Por la crisis socioeconómica. La tercera, la inclusión de los jóvenes, ¿no? Y la cuarta, traer a los no afiliados, a los judíos que están afuera, que en algunos países son pocos, como en Panamá y México, donde el 90% de la gente está involucrada
activamente, pero en Brasil, en Argentina y otros países, más del 50% de la población está afuera. Entonces, el primer hallazgo, que la prioridad de los líderes, y acá no hablamos de educadores, había presidentes de instituciones, de comunidades, de clubes, etcétera, fortalecer la educación judía. Siguiente, por favor. Segundo hallazgo que vemos acá. ¿Cuáles son las amenazas que afectan la vida institucional? El antisemitismo aparece como número octavo o noveno. ¿Cuál es la primera amenaza que vemos? Como ven, es la inestabilidad sociopolítica de nuestros países. Depende de quién gane las elecciones, depende de las políticas sociales. Tenemos casos dramáticos de comunidades que por cambios se desarticularon. Caso Cuba en los años 60, caso Venezuela en los últimos 20 años, que quedó menos de la mitad de la población, o casos más lentos como tales. Pero un dato que quiero dar general, que todos sabrán: América Latina desde los años 60 dejó de ser un continente de inmigración judía y se convierte en un continente de emigración judía. 1 de cada 4 judíos latinoamericanos vive fuera de América Latina. De los 600.000 judíos de América Latina, 200.000 viven fuera de América Latina. Israel, Estados Unidos, algunos países de Europa. Es un dato que tenemos que entender y en la previsión, el 81% de los líderes plantea que en los próximos años se incrementará la emigración de América Latina hacia otros destinos. Otra amenaza es problemas de sustentabilidad económica, que lo mencionó Ariel Cohen-Imach cuando decía: si hay una nueva crisis económica, los padres, que son los que sostienen la red, ¿cómo van a pagar las colegiaturas en un país con 140% de inflación anual como tal? Otro tema es los judíos alejados y la inclusión de mujeres y jóvenes en la dirigencia, como vimos en el acto de ayer. No había una mujer en la dirigencia comunitaria que planteó, ni jóvenes. Y esto es un problema estructural que tenemos que ser conscientes. Próxima, por favor. Esto es un dato interesante que quería mostrar distintos aspectos. Tenemos más de 180 hallazgos, yo os menciono 5. Esto es algo que tiene que ver con la formación de dirigentes, voluntarios y profesionales. Cuando les preguntamos fortalezas, fíjense, ¿conocen muy bien las necesidades comunitarias de los dirigentes voluntarios? 33%, de los profesionales 29%, poseen habilidades, una clara visión de cómo debería ser la comunidad en el futuro. Miren que el número 3, en mi opinión, es muy dramático. Solo el 16%, y esto lo evaluaba a todos los participantes, y acá es de la parte de la encuesta, no la parte cualitativa, la parte de la encuesta. Solo el 16% de profesionales que evalúan a voluntarios y voluntarios que evalúan a profesionales tienen una visión clara de lo que quieren. Y esto creo que es preocupante. Si no tienes claridad hacia dónde quieres ir, cómo defines estrategias, estructuras, ¿no? Pero estas son áreas de oportunidad que podemos aprovechar para capacitar directores, directores ejecutivos, voluntarios de las instituciones que muchas veces, como mencionaba antes Gabriel, ocupan cargos más que dirigen proyectos. Próxima. Otro tema, esto es un dato para mí muy fuerte, que está totalmente de acuerdo en gran medida. Fíjense, el 1, sentir que pertenezco al pueblo judío, es algo que si tomamos de acuerdo, y totalmente de acuerdo, es como el 97, 98% de los judíos siente que pertenecer al pueblo judío es algo central en su identidad. En cambio, fíjense el anteúltimo, identificación con el país de residencia. Es decir, la identidad judía es una identidad más primordial que la identidad nacional. Y esto creo que es un hallazgo muy importante. Quiero hacer una aclaración metodológica. Esto no representa a todos los judíos de América Latina. Esto representa a judíos que tienen algún tipo de afiliación, desde los muy afiliados y los que tienen algún tipo de conexión. Había gente que tenía una conexión muy débil, tanto jóvenes como intelectuales, que sí, soy judío, pero no mando esto de la escuela judía, no estoy casado con alguien judío, etcétera, pero me siento judío. O sea, esto no se puede generalizar a todos los judíos de América Latina, pero lo importante es que para los judíos latinoamericanos que participaron, la identidad judía es primordial sobre la identidad nacional que tienen. Por otra parte, en otro estudio que vemos, en el propio estudio,
la mayoría de la gente, menos en Chile, vive como que se puede integrar muy bien ser brasilero y ser judío, ser argentino y ser judío. Como no hay un problema de doble lealtad o de identidad en general, es muy cómodo navegar entre las dos identidades. En Chile es más complejo por varios factores. Próxima. Esto es interesante. Prácticas. Nosotros evaluamos creencias, pertenencias y prácticas. ¿Cuáles son las prácticas centrales que marcan la identidad judía? Fíjense qué interesante. Las primeras dos que apenas se ven es el Brit Milá y Kever Israel es la segunda. O sea, el entierro en un cementerio judío. Cuando preguntamos qué prácticas definen, hicimos una breve encuesta y fíjense el dato. El comienzo de la vida, Brit Milá, que tiene que ver con el origen, dar una identidad a los hijos. Y el segundo es el ser enterrado en un cementerio judío, que es el final. Es como dato interesante de eso. No se ve claro todas las letras. También aparece luchar contra la discriminación, etcétera, etcétera. Vivir en Israel aparece muy bajo, como ven dentro de las prácticas. Pero esto es importante para entender datos, ¿no? Ahora, además de esto, tenemos en la parte próxima, ¿qué elementos definen tu identidad como judía? Acá es parte del estudio cualitativo. Y en este estudio aparecen un mapa conceptual que tratamos de integrar lo que viene, porque en el estudio van a ver y leer voces de gente que dice cómo se siente, cómo ve, y nosotros lo que hicimos fue un proceso de triangulación todo. Hay una tensión entre la adscripción y la elección, es decir, nací judío, pero también elijo ser judío. Como tal, hay temas que nos define la matriz familiar, el marco afectivo, educativo, valorativo, conductual, es lo que hablamos del ecosistema. Mucha gente dice soy judío por la familia, por el barrio a veces, por la escuela, por los elementos. Bueno, tenemos muchos mapas, no tengo tiempo de hablar, sigue el próximo. Tenemos mapas muy interesantes, por ejemplo, cuáles son las principales creencias que te definen como cultura. Están las creencias tradicionales y hay creencias no tradicionales que tiene que ver el judaísmo como cultura, los valores, como visión religiosa. Parece mucho material, pero no tengo tiempo. Sigue, por favor. El Estado de Israel. ¿Qué significa el Estado de Israel para los judíos de América Latina? Acá aparece un mapeo de los puntos que ellos plantean. Sigue. La Shoah, de vuelta. ¿Qué significa la Shoah dentro de la identidad judía como tal? Y acá hay algo interesante. Cuando preguntamos al comienzo, en la parte cualitativa, ¿qué te define como judío? La Shoah casi no existe. Para la mayor parte de la gente, lo que me define es mi experiencia familiar, cultural. La Shoah, antisemitismo, muy poco. Pero cuando hicimos una encuesta y le preguntamos cuáles de estos valores tienen importancia, la Shoah parecía muy alto. Ahí vemos cómo a veces uno interviene con las preguntas y genera una distorsión, porque la gente espontáneamente casi no trajo la Shoah en qué te define como judío. Pero cuando poníamos una lista de tópicos, Shoah, la memoria de la Shoah aparecía muy alta. Próxima y última, porque bueno, lo que podemos decir es que hay, en los judíos que participaron en nuestros estudios, podemos hablar que hay elementos que ayudan a definir, digamos, una concepción amplia de valores compartidos, más o menos, bastante, que habla que la pueblitud judía, peoplehood, es una categoría valiosa para comprender las creencias, acciones de los distintos participantes. Y a pesar de la diversidad, y eso está en el estudio, mencionamos como 14 características que la gran mayoría de la gente se siente cómoda e identificada con estos elementos, ¿no? Por otra parte, el último que digo es, lo que vimos en todas las presentaciones tiene un aporte valioso. Muchas veces, esto lo decía el gran investigador Daniel Elazar, un gran experto en política y comunidad, hablaba del maybinólogos, el maybe, o sea, sin saber, y muchas veces los dirigentes o a veces también los profesionales, decimos cosas, esto es así, sin tomar en cuenta los datos, sin tomar en cuenta las percepciones de los actores. Y por eso es importante, como vimos en los distintos estudios, nutrirnos de datos de investigación para poder tener una base más sólida para definir las políticas comunitarias y educativas. Gracias. Muchas gracias, muy interesante porque trae el contexto donde la educación opera. Aharon Haviv, tenemos
a experiencia de São Paulo, que será presentada por una dupla dinámica. Mônica Cohen es la gerente executiva, falando em espanhol, seguindo ele. Mônica Cohen é a gerente executiva do programa Fundo de Bolsas, e o Jacques Griffel, querido amigo, é o enormemente dinâmico presidente do Renascença e colega também do Vada Hinur. A bola está com vocês. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui nesse simpósio e compartilhar com vocês alguns resultados de uma pesquisa que fizemos. Primeiro, eu preciso tomar uma decisão. Eu ia começar com uma historinha. Eu queria saber quem de vocês não estava na Hebraica ontem à noite. Levanta a mão, por favor. Só um, dois. Bom, como temos alguns, então eu vou falar rapidinho, porque é uma história que foi contada ontem pelo presidente da FISESP, mas é uma história que eu gosto muito e é rapidinha. Então, como tem gente que não estava, eu vou mencionar essa história. Se você quiser entender melhor o povo judeu, a comunidade judaica, vá visitar várias cidades, em qualquer lugar do mundo. Se você se deparar com cidades que têm um cemitério judaico, isso significa que já houve uma comunidade. Se tiverem sinagogas, pode ter certeza, ali existe uma comunidade. Mas se houverem escolas, ali há uma perspectiva de futuro e uma perspectiva de continuidade. Portanto, vamos lá, vamos falar de futuro, vamos falar dos desafios. Nessa apresentação, eu vou trazer para vocês alguns dados de pesquisas que nós fizemos na comunidade judaica de São Paulo em 2020 e 2023. Eu vou contar para vocês alguns achados dessas pesquisas que buscaram entender os principais motivos das famílias colocarem ou não colocarem os seus filhos nas escolas judaicas. A pesquisa, em suas diferentes etapas, integrou metodologias quantitativas, qualitativas, questionários, grupos focais, entrevistas em profundidade, justamente para podermos ter a escuta de diferentes atores comunitários, diretores de escola, coordenadores, pais da comunidade com filhos em idade escolar. As recomendações da pesquisa podem ser aproveitadas pelas escolas, pelas organizações que atuam direta ou indiretamente com as mesmas. E é importante pensar que os atores comunitários justamente estejam sempre revendo, reavaliando os seus papéis e a responsabilidade de cada um no ecossistema comunitário. Então, slide 1, por favor. Já está aqui. O slide 1 fala da importância da articulação comunitária. Um dos principais desafios de uma pesquisa como essa é justamente chegar nas famílias que não estão nas escolas judaicas. Como chega nessas famílias? O primeiro ponto de destaque foi que nós procuramos nos articular com outras organizações comunitárias que nos ajudassem a disseminar a pesquisa. Disponibilizamos um questionário estruturado para que as organizações enviassem um link da pesquisa ao seu público. E demos a oportunidade de uma carona na pesquisa, possibilitando que essas organizações fizessem 3 perguntas de interesse específico delas. Desta forma, nós tivemos um número expressivo de pessoas interessadas em responder à pesquisa. Foram quase 800 pessoas que tiveram interesse em responder. No final, 176 respondentes participaram integralmente de todo o estudo, respondendo a toda a jornada do questionário, considerando o filtro que a gente aplicava, que era ter filhos em idade escolar e não estudar judaica. Então, primeiro aprendizado, quando as organizações trabalham em rede, todos ganham com isso. Isso fortalece o tecido social de uma comunidade.
não teríamos chegado nesse número sem o apoio dessas organizações. Pode passar, por favor? Já passou. Principais atributos para escolha. Quais foram os principais atributos para a escolha da escola? Antes de falar desses atributos, eu vou comentar um pouco do cenário, tá? Para essa escola. Acho que não está, né? É anterior, sim. Oh, meu Deus. Isso. Então, vamos lá, só retomando. Então, estou falando ainda do contexto. 94% dessas famílias valorizam o vínculo com a comunidade, valorizam a qualidade do ensino e valorizam a diversidade cultural na formação dos filhos. Pode passar. Principais atributos. Sim. Nesse cenário, então, quais são os principais atributos para a escolha da escola? Vou citar os mais expressivos. Primeiro, 51% falou da qualidade e do método de ensino. Não, é escolha de uma escola. O que está por trás da escolha de uma escola? 51% qualidade e método de ensino. 49% a localização e 36% a estrutura da escola. Nós vemos que nesta escolha, né, dentro dessas famílias da comunidade que não têm seus filhos nas escolas judaicas, eles estão menos preocupados com a questão da orientação religiosa, que está bem no finalzinho. Aqui, menos preocupados com a orientação religiosa e mais preocupados com a questão da qualidade estrutural onde seus filhos irão estudar. Pode passar, por favor? Muito bem. Principais motivos de não colocarem os filhos em escola judaica. 76% dos respondentes já consideraram, alguma vez na vida, a colocar os seus filhos nas escolas judaicas. Muito bem, mas por que não colocaram? Vamos lá. 37% considera que falta diversidade religiosa cultural. Já tínhamos falado disso anteriormente. Numa das qualitativas, apareceu também, de uma forma expressiva, o foco excessivo na carga horária de hebraico e de religião. O segundo lugar traz um fato novo. Calma, gente. É para a gente pensar. Vamos lá. O segundo lugar traz um fato novo para nós, que investigações anteriores não aparecia como um motivo tão importante, a questão do custo. 36% responderam que não colocam seus filhos nas escolas judaicas por causa de custo. E quando perguntados, mas e se tivesse uma bolsa? 55% disse que possivelmente matricularia. Em terceiro lugar, aparece a questão da localização, que é um tema importante a ser considerado, especialmente numa cidade como São Paulo. Destaco nesse slide também os motivos menos relevantes, mas interessantes de pensarmos, porque, de alguma forma, se aparecem aqui, está, sim, no imaginário coletivo da comunidade. Apareceu rigidez da escola, a estrutura da escola que não atende. E, em terceiro, não gostaria que meu filho tivesse a mesma educação do que eu. O que nos diz esses pontos? Que a imagem... Qual é a imagem que essas pessoas trazem do que foi a experiência delas em escolas judaicas? E o que podemos fazer com isso? Pode passar, por favor. Quando perguntados quais são os principais motivos para tirar o filho da escola judaica, isso no caso de famílias que já tiveram filhos em escolas judaicas e tiraram,
Novamente aparece aqui a questão do custo, como o primeiro motivo que levou algumas famílias a tirarem os seus filhos das escolas judaicas. E, em segundo lugar, volta a aparecer a falta de diversidade religiosa, cultural. E, em terceiro lugar, aparece que foi uma escolha dos filhos, a mudança da escola. Vale destacar que, numa das qualitativas também, verificou-se uma preocupação por parte das escolas em como manter a atenção e a fidelização dos alunos, principalmente quando entram na adolescência e querem viver outras experiências. Parece que eles saem em bando, né? E isso preocupa as escolas e se mostra um motivo relevante na questão da evasão escolar. Pode passar, por favor? Quando questionado sobre a definição de escola judaica em uma palavra, as percepções iniciais espontâneas foram: primeiro, tradição, cultura, continuidade, valores, história. Em seguida, temos uma bolha fechada, falta de diversidade. E, em terceiro, acolhedora, comunidade, família. É interessante notar esse paradigma comunitário. Se a gente pensar que o público da pesquisa não é um público religioso, né, porque ele está fora das escolas, então, mesmo para esse público, há sim uma questão e uma preocupação entre o efeito diversidade, o preparo dos filhos para o mundo, para lidar com outras culturas, versus estarem num ambiente mais fechado, que eles chamam de bolha, vivendo dentro de uma realidade colocada. Isso tudo acaba sendo em detrimento da educação judaica, já que a falta de diversidade religiosa, cultural, é o primeiro motivo citado para não colocar o filho em escola judaica. Outro dado interessante, rapidamente, que mesmo em algumas entrevistas em profundidade, levantou-se o fato que, mesmo entre as escolas mais religiosas, há também uma pressão entre ser mais ou menos ortodoxa. Próximo slide, por favor. Grau de conhecimento das escolas. Vamos lá. Esse slide, ele conta um pouquinho o quanto as escolas são conhecidas ou não na comunidade. E partindo do retrato, né, sobre o grau de conhecimento das 13 escolas da comunidade judaica de São Paulo, nós temos 4 maiores, mais conhecidas, né, e outra segmentação conhece pouco ou não conhece. E aí acho que vem 2 questões importantes. Primeiro, uma é que tem pessoas que não conhecem mesmo as escolas da comunidade. E outro, qual é a imagem que as pessoas fazem dessas escolas, já que elas não conhecem tanto as mesmas? O fato é, há uma dissonância entre a imagem que as pessoas têm das escolas judaicas e, de fato, o que elas são hoje. Na qualitativa, observou-se que, em se tratando de educação formal, a função primordial da escola é entregar uma formação de qualidade. E a percepção é que as escolas judaicas não estão afinadas com as tendências pedagógicas e, com isso, ficam aquém das escolas não judaicas. É um ponto importante para a gente pensar. Abrir as escolas para a visitação de pais da comunidade, para eventos comunitários, pode ser, sim, uma forma de levar os pais que não possuem filhos nas escolas a conhecerem melhor as escolas judaicas. Bom, para fechar, próximo. Uma análise... Pode passar. Rapidamente, para fechar, uma análise SWOT dos pontos, das fortalezas e dos pontos fracos, né, de toda essa pesquisa, do material que a gente teve de toda essa pesquisa. Primeiro, é importante notar que a comunidade
é percebida como uma comunidade que se ajuda e se protege. A educação, ela é vista como uma base muito importante para o ensino da identidade judaica. Há um esforço comunitário no sentido de acolher crianças e famílias nas escolas judaicas. E há um mantra por aqui que se reforça a ideia de que nenhuma criança fica fora das escolas judaicas, principalmente por motivos financeiros. Resumindo, estamos falando de uma comunidade que olha para suas necessidades e lida com elas de alguma forma. Para citar alguns pontos fracos, podemos dizer que há uma dicotomia na percepção comunitária entre manter tradições e preparar as crianças para enfrentarem a diversidade no mundo. Este é um desafio cotidiano para as famílias e para os educadores das escolas judaicas. Onde que eu estou? Um outro ponto, o fundo de bolsas, que deu na pesquisa, poderia suprir outras necessidades e não somente a bolsa escolar. Como ameaças, eu cito o pensamento de alguns pais de que a comunidade deve se responsabilizar pela educação de seus filhos. E isso não é exatamente, como se isso não fosse exatamente um problema da família, mas da comunidade. É como se eles não precisassem se preocupar com isso. A comunidade cuida. Outra ameaça é estar mergulhado numa bolha e não ter a preocupação de dialogar e aprender sobre outras culturas. Além disso, outra ameaça é ter como concorrentes escolas bem equipadas e preparadas para o vestibular. Mas vamos falar nas oportunidades, porque nada como levantar todos esses pontos para pensar no que a gente pode fazer. Primeiro, abrir escolas para que a comunidade conheça os espaços. Muita gente realmente não conhece as escolas judaicas. Um desafio das escolas é mostrar para a comunidade a gama de metodologias e perfis das escolas judaicas hoje de São Paulo. Tenho visto tanta coisa incrível acontecendo. Cadê que a comunidade não sabe disso? Revisitar o tema, como preparar os alunos para conviverem com a diversidade fora das escolas. Num mundo onde a velocidade e o acesso à informação é tão rápido, esse tema tem que estar constantemente na pauta das escolas. Outra oportunidade, trazer mais alunos para as escolas judaicas, localizar esses alunos que estão fora por questões financeiras, entre outras. E sobre ampliar o leque de atuação de um programa como o Fundo de Bolsas, sabemos que o nosso impacto e a nossa responsabilidade não é somente pagar uma bolsa escolar, mas colaborar para formar e potencializar uma rede a partir do sistema comunitário. E também, por que não, ser um catalisador de questões comunitárias voltadas à educação. Jaques, quer completar? Boa tarde a todos. Talvez eu seja a pessoa menos capacitada a falar hoje com vocês. Eu não sou educador, eu não sou pedagogo, eu não sou psicólogo, mas eu tenho um sentimento de pertencimento muito forte com o judaísmo. Eu tenho orgulho de pertencer a um povo que tem uma história inigualável. E toda vez em que eu me voluntario para poder trabalhar pela educação judaica, eu tenho a nítida impressão que eu tenho um tefilim e um talit comigo. Eu acho que essa necessidade que a gente tem em poder trabalhar pelo nosso povo e pela nossa comunidade superem muito as dificuldades que eventualmente a gente vem enfrentar. A Mônica procurou traduzir o resultado colhido através de duas pesquisas que adotaram metodologias diferentes, mas que trouxeram resultados igualmente ricos. E eu não tenho aqui a pretensão em falar com vocês sobre quais são os pontos positivos ou negativos da pesquisa, como um todo. Mas eu quero dizer a vocês que desde ontem eu me sinto numa sala de aula. Eu aprendo muito mais com vocês a partir da noite de ontem e tenho certeza que não vou ser suficientemente bem-sucedido naquilo que eu quero colocar vocês como um voluntário da comunidade. Mas eu tenho a plena convicção
não só baseado naquilo que a pesquisa nos trouxe, mas na minha experiência como voluntário em escola judaica e na minha experiência como voluntário no Vada Hinur da Federação Israelita, de que nós combatemos a ignorância. Metade da nossa comunidade judaica não conhece a escola judaica porque não está interessada em conhecer. Eu peço desculpas em ser forte nessas palavras, mas eu tenho convicção de que as pessoas, em grande número, não estão preocupadas. Aqueles que optam pela escola não judaica, talvez o façam baseados numa experiência que viveram há 40 anos atrás. Talvez não tenham sido felizes, talvez não tenham sido bem-sucedidos, talvez tenham detectado algum tipo de dificuldade. Mas, fatalmente, a grande maioria desses pais não conhece a realidade da escola judaica hoje. Claro que eu estou me referindo à nossa rede de infraestrutura educacional em São Paulo. Mas eu quero crer que ela talvez espelhe um pouco daquilo que acontece no Brasil e em outros países. As pessoas não estão interessadas. Essa é uma realidade. Escolas em São Paulo têm muito a oferecer, estão muito bem estruturadas e participam de N atividades comunitárias. Mas as pessoas não se interessam. Então, é forçoso chegar à conclusão de que todos aqueles que colocam seu filho numa escola não judaica criam uma dívida do nosso povo com a nossa história. Nós, dirigentes voluntários, profissionais, pais, famílias engajadas de alguma forma com a comunidade, nós passamos a ser devedores solidários da nossa história. E como nós podemos pagar essa dívida com a nossa história? É falando bem das nossas escolas, conhecendo as nossas escolas e procurando falar a respeito delas. É participar da vida comunitária, é procurar participar da vida escolar. Porque mesmo aqueles pais que têm seus filhos em escola judaica, nem sempre estão presentes. Aliás, uma parte considerável deles não está presente no dia a dia da nossa escola. Isso também é muito ruim. Essa pesquisa, é interessante comentar o fato de que a nossa pesquisa, diferentemente das demais, buscou focar o seu interesse única e exclusivamente nos pais que optam por escola não judaica. Ela não buscou avaliar o nível das nossas escolas ou o nível de satisfação dos nossos pais nas nossas escolas. Mas a necessidade era entender por que esses pais não optam pela escola judaica. E a realidade que a gente encontra é uma realidade muito dura. É a realidade em que eles imaginam que a nossa escola não é boa, não é capaz, não tem bons professores, não prepara bem seu aluno, seu filho, ao futuro, e que talvez crie o aluno dentro de uma bolha que eles não desejam ver. Então, volto a repetir, na minha opinião, e digo isso como um voluntário dirigente, não sou técnico, mas na minha opinião, tudo isso advém da ignorância somada à falta de interesse. E também é importante destacar a vocês um fato que eu percebo aqui em São Paulo e vocês vão de concordar. Todos os pais pesquisados são pais que não estão preocupados em transmitir valores relativos à religião, à prática religiosa propriamente dita. Porque todos aqueles que se preocupam com a prática religiosa, com os nossos preceitos, têm seu filho em escola judaica. Das 14 escolas judaicas em São Paulo, 12, nós no Vada Hinur entendemos que são escolas ortodoxas e apenas 2 são escolas não ortodoxas. E apenas para vocês entenderem como nós definimos e dividimos isso. Nós partimos do princípio que uma escola onde a tefilá compõe, de alguma forma, a grade curricular, é uma escola ortodoxa. E aquela escola onde a tefilá passa a ser uma atividade voluntária, que parte da iniciativa do aluno ou do pai, é uma escola não ortodoxa. E das 14 escolas que nós temos, apenas 2 são não ortodoxas. O que significa dizer que dos aproximadamente 10 mil, entre 10 mil e 11 mil judeus em idade escolar que nós temos em São Paulo, a soma das matrículas das 14 escolas não chega a 4.800 crianças. Mais da metade das nossas crianças estão fora. E elas estão fora de 2 escolas que poderiam acolhê-las muito bem. No caso, o Aleph Peretz e o Renascença. Porque as demais estão engajadas no seu sistema de vida e no seu sistema de trabalho junto ao judaísmo. Então, o nosso desafio seria buscar essas famílias,
buscar conquistar o coração e a alma desse pessoal que está fora. Mas eu, forçosamente, preciso reconhecer a vocês que eu entendo que, no que tange essas famílias que têm seus filhos fora da escola judaica, nós temos uma guerra que dificilmente possa ser vencida. Então, o importante é nós, devedores solidários com a nossa história, aqueles que temos filhos em escola judaica, aqueles que participamos da comunidade, busquemos um caminho no sentido de poder garantir que as próximas gerações estejam conosco. Eu acho que é muita pretensão da nossa parte imaginar que a gente consiga conquistar aqueles que estão fora, mas é um dever nosso em tratar cada vez melhor aqueles que estão dentro. Aliás, sobre isso, houve um insight, uma colocação muito bem feita e muito feliz que a Morá Mariana me fez hoje pela manhã. Quando eu dizia a ela que eu tinha muita tristeza e me sentia pessimista sobre aquilo que a gente pode vir a enfrentar no futuro. Mas, na realidade, é importante a gente valorizar o que a gente tem no presente. E, para isso, vocês que trabalham em escola judaica precisam dar o máximo de si. Os dirigentes da nossa comunidade também precisam dar o máximo deles, porque há dirigentes da nossa comunidade que não têm filhos em escola judaica, o que eu considero um absurdo. Mas isso acontece. Eu acho que nós, vocês profissionais, somado aos pais que têm seus filhos em escola judaica, somado aos dirigentes que deveriam dar o máximo de si e deveriam dar o exemplo, precisam buscar saldar essa dívida com a nossa história. Era isso que eu gostaria de colocar. Peço desculpas se falei demais, mas eu... Valeu.